Olá, olá! Segundou com S de quê? S de sai pra lá que a semana começou, S de fogo no rabo. S de já vamos quebrar tudo. Deixa eu botar meu fone, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Meus fones aqui para escutar a minha voz e não escutar aqui os barulhos ao redor, os ruídos. E aí, como é que você tá? Seja bem-vindo a essa segunda-feira. Hoje a live de hoje promete. É um assunto que as pessoas têm me solicitado muito aqui na minha caixinha de perguntas. E eu agora quero começar a trazer mais conteúdos a respeito disso para você, que é carteira de investimentos. O que é, o que comem, onde vivem, como se reproduzem. E aí a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre carteira de investimentos, como você montar a sua, o que você precisa saber para iniciar nesse mundo de investimentos. Sejam muito bem-vindos, comecem chegando, que a gente vai começar um papo aqui muito legal sobre investimentos. Eu já estou acompanhando que as pessoas que têm me seguido, elas já estão começando a criar uma consciência mais apurada sobre investimentos, sobre organização financeira. Eu estou muito contente com os feedbacks que eu estou recebendo. Isso prova que o conteúdo também tá gerando alguma transformação, né? Eu estou tentando buscar conhecimento, cada vez mais lapidar esse meu conhecimento e transmitir de uma forma que vocês consigam entender. Então, sempre quando eu abrir uma caixinha de perguntas aqui no Instagram, encham de perguntas que vocês tenham dúvidas para que eu possa direcionar o meu conteúdo e ser bem assertiva naquilo que vocês estão precisando hoje na vida de vocês. Tá legal? Então, para quem já chegou depois que eu iniciei a live, o assunto que a gente vai começar a falar hoje é sobre carteira de investimentos, tá? Para que você possa ter uma consciência de como começar a montar a sua própria carteira de investimentos. Bora lá? Preparados? Peguem papel e caneta, já comecem a fazer as principais anotações daquilo que vocês acharam mais interessante, mais pertinente, para voltar depois nesse conteúdo. E quanto mais vocês consumirem desse conteúdo que vocês têm dúvidas sobre investimentos, mais fácil vai ser daqui a um tempo vocês começarem com as próprias pernas a investirem os seus recursos. Tá legal? Papel e caneta na mão é sempre bom, porque às vezes a gente acha assim, eu não vou esquecer daquela informação, eu já guardei tudo aqui. Se engana, é um leve engano acreditar que a nossa mente aí ela é capaz de registrar tudo. O papel ele serve principalmente para organizar suas ideias, tá? Sua mente te trapaceia, meu querido. Pega um papelzinho aí e vai anotando que vai ser bem interessante. Vamos lá? Tô até de óculos hoje, porque eu sou cegueta, né, galera? Eu sou meia míope, então pra eu enxergar aqui os tópicos que eu separei, tô precisando de um apoio aqui. Bora pra carteira de investimentos. Então, pra gente começar a conversa de hoje, né? Que raios, afinal, é uma carteira de investimento? O que é uma carteira de investimento? Como que ela é criada? Eu quero começar primeiro com esse contexto, porque eu recebi uma caixinha, na verdade, eu recebi no meu privado uma dessas perguntas. Até pra já contextualizar vocês, o que eu vou trazer hoje de conteúdo foram perguntas que eu fui recebendo ao longo da semana na minha caixinha privada, não naquela que eu abro para vocês responderem, tá? E aí eu fui juntando alguns sobre esse tema de carteira de investimentos e empacotei tudo para trazer aqui para vocês hoje nessa live, tá legal? Então bora lá. O que é uma carteira de investimento? Então, afinal, uma carteira de investimento são os ativos financeiros que você escolhe para colocar o seu dinheiro. E esse ativo, somados, né, eles vão compor o seu patrimônio. Isso é uma carteira de investimento. É como se você pegasse, vou simbolizar aqui para vocês com itens físicos, para ficar mais fácil de vocês associarem. A carteira de investimento é como vocês pegassem todos esses itens aqui, ó. Vocês escolheram com base em análises, com base em gráficos, com base em experiência de um gestor de fundo, enfim. Vocês escolheram onde vocês iam colocar o dinheiro de vocês. E aí esses itens que estão na minha mão fazem parte da minha carteira de investimentos. É isso que consiste. E aí vira e mexe eu preciso analisar se esses itens que estão aqui na minha mão, eles fazem sentido ainda de eu manter. Por exemplo, vamos supor que essa caneta azul aqui, eu não tenha mais interesse por continuar com ela. Eu preciso saber analisar o momento ideal para eu colocar ela na minha carteira de investimentos ou quando é o momento ideal dela sair da minha carteira de investimentos. Por isso que é muito importante
esse conceito de carteira de investimentos ser ativos que você escolhe para aquilo que faz sentido para você. Porque senão vai acontecer um problema que logo mais eu vou falar para vocês, que é assim, ó, comum a mais de 80% das pessoas que vêm me pedir uma recomendação. Importante frisar aqui também, uma carteira de investimentos, né? Ela vai englobar aí ativos que são ofertados tanto em corretoras de valores mobiliários quanto em bancos, né? Você vai precisar aprender a como escolhê-los. Mas, por exemplo, o que são carteiras de investimentos, né? O que compõe? Pode ser CDBs de bancos, tesouros do Tesouro Direto, fundos de investimentos em imóveis, pode ser ações, enfim, tem uma série de componentes que podem aí compor a sua carteira. E aí o que você vai escolher para colocar para dentro vai ser com base naquilo que a gente vai definir como objetivos, tá? Hoje ainda eu recebi uma pergunta que era relacionada a isso, né? Eu tenho determinada quantia de valor, aonde que eu coloco ela? Depende. A sua carteira de investimentos, ela vai ser criada com base nos objetivos que você tiver. Senão vai acontecer um problema gravíssimo, que é a parte que eu vou entrar agora para falar com vocês. O ponto 1, então, é você identificar o que é uma carteira. Você agora já entendeu. Quando você escutar isso, porque é muito comum esse jargão, você já sabe o que é. É um monte de ativos, de investimentos juntos que você coloca seu dinheiro. Ponto 2, importante na hora de construir uma carteira de investimentos. Ela precisa ter a sua identidade. Carteira de investimento é individual. É igual essa digital aqui, ó, que você coloca lá na sua instituição financeira para desbloquear a porta ou para colocar ali para reconhecer que você é o cidadão XYZ. Carteira de investimento tem identidade, porque o que eu vejo de pessoas querendo copiar carteiras de investimentos, olha, não é brincadeira, tá? E aí, qual que é o problema quando você quer copiar uma carteira de investimentos de outra pessoa? Como você não sabe escolher os ativos, você somente copiou uma carteira que foi recomendada por alguém, você não sabe a hora certa de sair daqueles investimentos. Porque você, afinal, não vai ficar acompanhando, por exemplo, se eu te indicasse hoje uma carteira de investimentos, você, sem saber quais são as regras do jogo, você simplesmente colocou o dinheiro lá dentro. Você vai saber qual que é a hora de sair desse investimento? Você vai saber a hora exata de tirar seu dinheiro do fundo A para jogar no fundo B? Você vai saber a hora de vender as ações ou comprar as ações daquela determinada empresa? Você não vai, porque você não está aprendendo, você só está copiando algo que eu fiz para mim. E não faz sentido isso. Por isso, todo o conteúdo que eu trago aqui, ele tem uma intenção educacional, não recomendação. Porque eu não posso fazer uma recomendação generalizada. O que é bom para mim pode não se aplicar para os seus objetivos. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu invista em um fundo de investimento que não tenha uma liquidez alta, ou seja, eu não consigo transformar dinheiro rápido, como é o fundo imobiliário, que você só pode tirar as cotas quando o fundo finaliza o prazo. Imagina que eu indiquei que você colocasse o seu dinheiro da sua reserva de emergência lá nesse lugar. O que ia acontecer se no mês que vem você perdesse o seu emprego e precisasse desse dinheiro? Primeiro, você ia me matar, você ia vir até mim e ia falar: meu Deus, eu quero meu dinheiro, dá o teu jeito, dá os teus pulos, eu quero o dinheiro de volta. E aí, o que eu ia te falar? Eu não posso me comprometer com fazer uma indicação que se eu não entender qual que é a sua realidade atual, qual que é o seu objetivo. Porque existem investimentos que você não tem como tirar imediatamente. Existem investimentos que a gente está acostumado a colocar o recurso e amanhã depois eu já me arrependi, já achei uma outra compra para fazer, você vai lá e pega. Que isso a gente chama de alta liquidez. Mas existem muitos investimentos que não têm essa facilidade. E aí, se você precisar do dinheiro e não ter aonde recorrer, você vai querer o meu pescoço na bandeja. Por isso que eu não posso te recomendar algo sem que eu saiba o seu objetivo e realidade atual. Tá legal? Agora você entende porque quando você me faz algum tipo de pergunta, eu preciso responder o conceito ao invés de dizer assim, ó, coloca 100 reais lá na ação X, coloca 200 reais no fundo Y. É justamente por isso. Eu posso te orientar, te dar o conceito generalizado, mas para que eu possa recomendar, a gente precisa ter uma conversa bem mais aprofundada e elaborada, tá?
Mas voltando para a parte ali da carteira ter a sua própria identidade, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Enquanto você não souber as regras do jogo, você sempre vai ser manipulado por um terceiro. Esse terceiro pode ser o banco que você tem conta, o seu amigo que diz quais as ações que você deve comprar, a corretora que te indica, a corretora de valores que te indica quais títulos você deve comprar. Você fica na mão de influenciadores que vão te passar algum tipo de conteúdo, ou seja, você fica amarrado e dependente sempre de alguém. Quem aprende não depende. Então você tem que tirar da sua cabeça essa vontade insana de sempre ter tudo ali. Eu pago para não me incomodar. Eu vou terceirizar essa responsabilidade para alguém decidir. Gente, é seu dinheiro. É aquele dinheiro que você precisa ficar 10 horas lá no seu emprego para conseguir ganhar. É o dinheiro que você precisa suar a camisa para conseguir conquistar todos os meses. Então não terceirize essa responsabilidade para uma outra pessoa. Ela não vai ter todo o carinho e cuidado com o seu recurso como você mesmo. Tem aquela história, né? Quando você quer bem feito, faça você mesmo. Só que, óbvio, você precisa se aperfeiçoar para isso e buscar profissionais que vão te orientar a tomar essa decisão, a ter esse conhecimento. Eu tenho esse propósito de educação, então eu consigo orientar as pessoas pelas quais eu acabo realizando meu trabalho de mentoria e consultoria. Agora, são todas as pessoas que eu consigo atender? Não, porque às vezes não são todas as pessoas que estão naquele momento para me contratar. Então eu educo com o conceito, para que você comece a dar os primeiros passos. É muito importante essa concepção, tá? Coloca aí na sua cabeça e anota para nunca mais esquecer. Quem aprende não depende. Aprenda as regras do jogo, amigo. Aprenda as regras do jogo para você conseguir ter resultados mais consistentes, para que você... Opa, deu qualidade baixa aqui da transmissão, mas eu acho que tá tudo certo. Enfim, para que você possa continuar tomando decisões sozinho, sem depender de uma pessoa o tempo inteiro ali, ó, te falando o que você precisa fazer. É importante a gente ter uma pessoa que nos oriente por um determinado período, mas depois daquele período, você tem que ter a capacidade de tomar a decisão sozinha. Igual quando você é criança, seu pai e sua mãe passam uma fase te ensinando as coisas. Depois fica por tua conta em risco, né? Você precisa andar com as próprias pernas. E aí, lembra que eu falei que tinha uma consequência muito grave quando você quer simplesmente copiar uma carteira de investimentos de alguém que você conhece? Qual que é o principal efeito mais grave de quem só copia? Você não sabe o momento de parar. Você não sabe a hora certa de entrar no investimento, por exemplo, de comprar ações, e você não sabe a hora certa de sair. Porque você não sabe o objetivo que levou aquela pessoa a investir em determinado ativo. Por exemplo, eu posso estar investindo em algumas empresas que eu estou comprando ações para daqui a 1 ano conseguir fazer, sei lá, 1 ano não porque é pouco tempo, mas para daqui a 5 anos eu fazer uma viagem internacional, um período sabático pela Europa. Eu quero ficar 40 dias na Europa. Pode ser que eu estou tendo uma estratégia de investimentos com esse objetivo. Aí vem você e diz assim, vou copiar a carteira de investimentos igual da Gabi. Vou fazer igualzinho, porque se ela tá ganhando, eu também vou ganhar. E aí você não sabe que eu pretendo tirar esse dinheiro daqui a 5 anos. O que vai acontecer? Pode ser que você continue por anos sem olhar novamente aqueles ativos e você esteja ou tendo prejuízo ou então ganhando menos do que poderia se tivesse aprendido a fazer da maneira correta. Isso pode parecer até idiotice o que eu tô falando, né? Pode parecer assim, não, Gabi, é impossível que alguém faça isso, que simplesmente copie. Gente, você copia um corte de um cabelo de uma modelo que você nunca viu na vida, você copia a tendência de moda de alguém que você nem sabe quem criou, por exemplo, isso aqui, ó. Eu copiei essa tendência de moda, mas não sei nem quem inventou. Então, é natural ao ser humano que ele queira copiar o semelhante. Aí você vê alguém que está tendo resultado, você quer simplesmente copiar, você não quer entender o motivo que fez ela tomar aquela decisão. E o que eu estou propondo aqui é que você, além de tudo, você entenda o que é os conceitos por trás de uma boa decisão financeira, de uma boa construção de carteira de investimentos. Legal? Muito bem, então você já aprendeu o que é carteira e já aprendeu que ela tem que ter identidade. Terceiro ponto que você precisa aprender aí sobre carteira de investimentos. Para que você construa a sua carteira de investimentos, você vai precisar fazer um passo, que é
a abertura da sua conta em alguma corretora de valores. Hoje no mercado existem centenas, não vou dizer centenas, mas existem dezenas de opções aí de corretoras de valores imobiliários. E para que exatamente serve uma corretora de valores? Ontem também veio uma pergunta aqui na minha caixinha referente a isso, né? Se uma pessoa conseguiria investir no mercado acionário através de uma cooperativa. Para você conseguir investir no mercado de ações ou no mercado ali que oferece fundos de investimentos, você não consegue fazer isso diretamente lá no banco que você tem conta. O banco tradicional lá, o bancão que você conhece ou a cooperativa que você tem conta, ela não tem como fazer você se conectar direto com a B3, que é a Bolsa de Valores. Para que você consiga comprar os investimentos de produto, né, você consiga comprar os produtos de investimento, você precisa entrar numa corretora de valores. Ela vai fazer o seguinte, vai pegar o seu dinheiro e vai comprar os ativos lá na B3. Você vai definir, né? Eu quero comprar ações da empresa XYZ, eu quero comprar os fundos imobiliários da Cocotinha, por exemplo. Aí você vai dar essa ordem para a corretora de valores. E a corretora de valores vai pegar o seu dinheiro e vai comprar aqueles ativos lá na Bolsa de Valores, lá na B3. Você não acessa direto a bolsa, tá? Você é intermediado através de uma corretora. E aí as pessoas falam assim, não, mas lá no meu banco, lá onde eu tenho conta, eles oferecem produtos de investimento. Eles oferecem fundos, eles oferecem previdência, eles oferecem aplicações de renda fixa. Sim, eles podem oferecer. Agora, eles não têm autorização para oferecer todo tipo de investimento. Por isso que alguns bancões, eles são donos de corretoras de valores também. Eles têm o próprio CNPJ segmentado. Eu vou te dar um exemplo aqui na hora de decidir sobre uma corretora, que também foi uma dúvida que veio, né? Como é que eu escolho a melhor corretora? Não existe a melhor corretora. Existem alternativas para você no mercado. E uma das mais comuns hoje é a XP Investimentos, né? A XP Investimentos é hoje a maior corretora de valores do Brasil e ela tem aí uma carteira, ou seja, uma prateleira de produtos muito vasto, muito grande, o que a torna interessante para investir. Junto da XP também tem do mesmo grupo financeiro a Rico e a Clear. Então essas três corretoras, a XP, a Rico e a Clear, elas pertencem ao mesmo conglomerado, ou seja, quem administra essas três corretoras é o Banco Itaú, pertence ao Banco Itaú. O Banco Itaú comprou essas três corretoras de valores, mas elas são filhas independentes, ou seja, você não precisa ter uma conta no Itaú para conseguir investir na XP. Você não precisa ter uma conta no Itaú para investir na Rico ou na Clear e assim sucessivamente. Você tem que escolher uma corretora que faça sentido para você, tá? E é importante avaliar também, quando você escolhe uma corretora, eu até posso fazer um conteúdo só sobre isso, tá? Para você escolher qual que é a melhor corretora para entrar. Mas é importante você avaliar o que ela tem a te oferecer, porque algumas corretoras, elas podem te oferecer isenção da taxa de corretagem, elas podem te oferecer produtos de renda fixa mais diversos, como CDBs de mais instituições financeiras, debêntures de mais instituições, fundos de investimentos mais diversificados. Isso também vai depender muito da corretora que você vai investir. Ela pode te oferecer um layout, ou seja, um aplicativo que seja mais fácil, mais intuitivo de você mexer do que outras. Existem muitas corretoras que elas são tem vantagem, por exemplo, na taxa de corretagem e no portfólio de produtos, mas ela não é nada intuitiva, ela é difícil de mexer. E aí tem que ir muito do que o investidor, do que a pessoa se adapta. Então você tem que avaliar isso. E quarto ponto também que você tem que avaliar numa corretora de valores é se ela é administrada por algo que tenha uma consistência, uma segurança. Não que isso vai determinar a sua decisão final, mas é importante você entender de qual grupo aquela corretora faz parte ou quem a administra, para que você se sinta um pouco mais seguro de botar o seu dinheiro lá. Um ponto bem importante aqui, como uma dica para que vocês já saibam, tem muitas pessoas que travam nessa hora, né, de começar a investir. Tem gente que eu conheço que tem dinheiro suficiente, já poderia estar investindo no mercado de ações, só que não vai porque tem medo, trava, sabe?
trava na hora de abrir a conta na corretora, não sabe qual corretora de valores escolher, tem medo do que vai acontecer com o dinheiro, acha que o dinheiro vai evaporar. Existe uma informação bem importante para te passar. Quando você começa a investir nas corretoras, o dinheiro ele não é da corretora. O dinheiro ele fica registrado lá na CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Ou seja, se você investiu em ações através da corretora Clear, por exemplo, e a Clear faliu, decretou falência, você não perde o seu dinheiro, porque o seu dinheiro não fica dentro da Clear, o seu dinheiro fica registrado lá na CBLC, que é uma câmara para proteger o investidor. Aí o que você vai ter que fazer é só migrar os seus investimentos de uma corretora para outra, né? Por exemplo, se a Clear viesse a falir, você transferiria para uma outra corretora, como a XP, a Rico, a Isinvest, enfim, você escolheria no mercado uma outra corretora. Então você pode já tirar da sua frente o medo de colocar o seu dinheiro em uma corretora de valores, porque seu dinheiro vai desaparecer e vai que a corretora ela quebre, enfim, você não precisa ter esse medo, não precisa ter esse receio, porque todo investimento que você faz, ele fica registrado numa câmera que é seu, é particular e você não corre o risco de perder, tá? O risco que você corre quando você investe no mercado acionário são outros, que a gente vai falar, mas não é um problema corretora. Então para de ficar procurando muitos mimimis, muito detalhe na corretora, escolhe uma que você se identificou, tem algumas que realmente são mais interessantes. Escolhe uma e começa. O importante é você quebrar esse paradigma, esse medo aí que você tem de investir no mercado acionário, tá bom? Simplifica a coisa que vai ficar melhor. E aí começam a vir alguns questionamentos pra mim assim também, ó. Gabi, eu vi que na corretora X tem várias opções ali de fundos de investimentos. E na corretora Y tem mais opções de investimentos de renda fixa, que eu achei mais legal. Onde que eu abro? Abre nas duas. Você pode abrir, se a abertura da conta for gratuita, você pode ter mais do que uma corretora de valores. Porque entenda que a corretora de valores é como se fosse uma ponte entre você e seu dinheiro e a B3. Ou entre você e o seu dinheiro e as empresas que estão captando recurso, como as instituições financeiras quando querem captar através do CDB. Só escolhe a ponte que você quer, pode ter duas pontes se você quiser, 2, 3. Vai na fé que vai dar tudo certo. Só também não avacalha em ter várias corretoras. Vou ter 10 corretoras, vou ter R$1.000 em cada corretora. Não faz sentido porque você não está diversificando o risco. Você só está arrumando mais para a cabeça. Porque quanto mais corretora você tem, mais difícil para você controlar, tá? Então escolhe ali 2 corretoras que você se identifica, começa a testar com pouco dinheiro, até para você ver qual delas que você mais se identifica. Gostei mais da XP, beleza, continua fazendo seus investimentos por ali. Eu gostei mais da Clear, ok, migra para lá e continua aportando seus investimentos. O importante é você começar, criatura. Começa aí com pouco que você vai tendo mais facilidade de dar continuidade. Tá legal? Deixa eu só ver aqui se tem perguntas. Não. Se você tiver perguntas, vai me mandando aí, tá? Que daí eu vou te respondendo ao longo aqui da live. Hoje o tema, para quem entrou depois, é carteira de investimentos. Como a gente começa a escolher os nossos investimentos e como que a gente faz para entender os conceitos por trás aí, desmistificando alguns conceitos da Bolsa de Valores e de carteiras de investimento. Beleza, então. Aí veio uma pergunta na minha caixinha essa semana, que era assim, ó. Gabi, eu vi que tinha umas corretoras de valores que elas não cobravam taxa para eu ter a conta lá e nem para eu fazer alguns investimentos. Como é que essas corretoras ganham dinheiro? Aí vem um ponto importante. Se você já foi na feira com a sua mãe, às vezes na feira tem aquele pessoal, aquela barraquinha que fica vendendo queijo colonial. E aí você até, o cheiro te chama atenção, você quer experimentar o queijo, para ver se você vai decidir comprar ou não, né? O que a pessoa lá da barraquinha do queijo faz? Ela corta um pedacinho do queijo e dá para você experimentar. Se você gostou do queijo, ela te oferece as outras opções que ela tem. Aí ela oferece, olha, você gostou desse pedaço desse queijo? Então leva esse queijo aqui para você. Além desse queijo X, eu tenho o queijo aqui provolone, eu tenho o queijo colonial, eu tenho o queijo cottage. E aí a pracinha lá, a lojinha, começa a te oferecer vários produtos para que você possa experimentar. É exatamente isso que uma corretora faz. Ela não ganha dinheiro lá, às vezes te dando a opção de você entrar sem custo, que é aquele pedacinho do queijo.
mas ela vai ganhar dinheiro te recomendando outros produtos que ela tem lá dentro. Fundos, previdências, títulos, enfim, ela vai a própria corretora vai te indicar produtos que ela tem lá dentro da prateleira dela. Igual a pracinha do queijo, tá? Lembra da barraquinha do queijo na feira? Que é a mesma coisa. A corretora de valores é tipo isso. Ela te dá um pedacinho para você entrar, fisgou o cliente tá lá dentro da corretora, aí ela começa a oferecer outros produtos que às vezes são até mais rentáveis para a própria corretora. E aí você tem que abrir seu olho e ficar bem esperto. Quando alguma corretora ou algum banco maior, de porte maior, te faz uma indicação de investimento, geralmente ele vai pensar no que é bom para ele e não para você. Então, geralmente, quando uma corretora começar a te indicar investimentos, não é porque aqueles são os melhores investimentos do mercado. São porque talvez a margem de lucro deles é maior para aquela corretora do que se você continuar escolhendo seus ativos sozinhos. Mais um ponto importante para você levar em consideração aquilo que eu falei antes. Quem aprende não depende. Quando você sabe escolher seus fundos, seus ativos, você não fica dependendo de corretora, de terceirizados, que às vezes não há nada de errado com isso, não é um crime. As pessoas trabalham com o mercado de investimentos, mas geralmente quando tem uma indicação, a pessoa está recebendo algo por trás. Ela está recebendo uma comissão, uma taxa, enfim. E aí isso é importante você levar em consideração na hora de escolher os seus ativos. Talvez para você pagar R$2, R$3 do seu dinheiro hoje pode não representar nenhum tipo de impacto. Agora isso, somado ao longo de vários meses, vários anos, em cima de um patrimônio que você vai construir, que se Deus quiser você vai ficar multimilionário e vai lembrar dessas lives que você assistia aqui, isso vai impactar lá no final, porque é de grão em grão que a galinha enche o papo, né? E é de grão em grão que a corretora vai enriquecendo, que o bancão grandão vai também ganhando dinheiro em cima do seu patrimônio. Fica ligado com isso, tá? É uma dica que eu sempre dou para que as pessoas não caiam no golpe. Não é nem golpe, né? Mas que não vacilem na hora de escolher os seus investimentos. Beleza? Passamos aqui então por 3 pontos para uma carteira de investimento bem qualificada. Primeiro, saber o que é uma carteira de investimentos. Segundo, não copiar carteiras de investimentos e sim definir a sua própria. E terceiro, agora aqui sobre as corretoras de valores, para você abrir logo uma conta aí e começar a investir seu dinheiro. Aí vem um ponto aqui muito importante para que você comece a investir no mercado de ações ou através do mercado da renda variável, tá? Que é a reserva de emergência. A bendita reserva de emergência. Você precisa entender que a sua reserva de emergência não, anote bem isso, ela não faz parte da sua carteira de investimentos. Desculpa te desapontar, se você já tinha sua reserva de emergência criada e você pensou que aquilo ali fazia parte da sua carteira de investimentos. Ela não é. A carteira de investimentos é outra coisa. A reserva de emergência é o seu colchão, é a sua proteção, sua segurança para que você possa investir na sua carteira de investimentos, tá? Então, qual que é a minha sugestão aqui? É uma orientação que eu sigo e eu recomendo que você faça. Separe a sua reserva de emergência da sua carteira de investimentos. O que significa isso? Você vai ter uma conta para sua reserva de emergência e outra conta separada para a sua carteira de investimentos. Por que isso? Porque se você deixa tudo no mesmo lugar, você, se não tiver um controle absoluto e extremo sobre os seus investimentos, você começa a entender que aquele dinheiro ali, ó, é misturado e vira tudo uma coisa só. E não é. A carteira de investimentos, ela é definida como a carteira onde você vai colocar todo o excedente que vai fazer com que o seu patrimônio aumente e algum dia ele seja capaz de te gerar renda. A renda passiva, que eu fiz um post ainda hoje sobre isso. Esse é o conceito de você começar uma carteira de investimentos. Colocar dinheiro para que ele aumente o patrimônio e em determinado período você consiga ficar com esse dinheiro do patrimônio rendendo para você. Rendendo renda. A a reserva de segurança, ela serve exatamente só para isso que a palavra dela designa.
te manter seguro, que você pode contar e é daqui que você tira o dinheiro se você tiver uma doença grave, se você perder o seu emprego e não tiver uma recolocação no mercado rápida, se você precisar fazer aí uma intervenção dentro da sua família, seja por uma questão de saúde ou por uma questão de mudança de cidade. A sua reserva de emergência é para isso, emergências. Então a sugestão que eu te dou, ó, separe. Em uma conta deixa a reserva de emergência e na outra conta a sua carteira de investimentos. Vai por mim. Isso vai te garantir um ganho em escala ao longo dos anos, porque você vai saber exatamente separar o seu dinheiro, tá bom? Deixa eu ver uma pergunta que veio aqui, ó. Fala um pouco sobre o percentual ideal para reserva de emergência. Tudo bem, Biro? Saudade de vocês. Um beijo, logo a gente tem que marcar alguma coisa. Então, ó, fala um pouquinho sobre o percentual ideal para reserva de emergência. A reserva de emergência, independente de quanto a pessoa queira guardar hoje, ela precisa acumular o equivalente a 6 meses do custo de vida da pessoa, se ela tiver renda fixa, e 12 meses se a pessoa tiver renda variável. Vamos dar um exemplo para contextualizar. Vamos supor que o Biro, ele trabalhe registrado. Ele é uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa. E ele recebe um salário fixo todos os meses. O Biro tem um custo... Eu tô dando um exemplo, tá, Biro? Vamos supor que o Biro tenha um custo de vida com casa, com carro, com alimentação, com educação, enfim. O custo de vida do Biro todo mês é 3 mil reais. Ele precisa disso. A reserva de emergência do Biro precisa acumular 6 meses desses 3 mil. Ou seja, ele pega 6 vezes o 3, que vai dar 18 mil, e ele precisa ter esse dinheiro guardado na reserva de emergência dele. Ah, Gabi, mas eu não tenho nada hoje, eu preciso chegar nesses 18 mil e não tenho nada, 0 reais guardado. Quanto que eu guardo por mês para chegar nesse dinheiro? Olha, o quanto antes você conseguir chegar nessa reserva, melhor. Ou seja, para você chegar mais rápido nesse volume aplicado, você precisaria fazer um esforço maior para guardar mais do seu salário. O ideal em percentual é fazer aquela escalinha dos 50, 30, 20. Ou seja, 50% do seu salário ser para o seu custo de vida. 30% ser para o seu investimento, que pode ser esse da reserva de emergência. E 20% ser para o seu lazer, ser para você rasgar dinheiro se você quiser. Seguindo essa regrinha dos 50, 30, 20, você consegue acelerar essa sua chegada no objetivo da reserva de emergência. Então esse é um percentual, Biro, não sei se eu te respondi, mas o ideal seria ter no mínimo 30% do seu salário sendo guardados todos os meses. Se você ganha R$1.000, guarde 30% disso, ou seja, R$300 todo mês. Aí todo mês vai tirando aquele valor. Vai chegar uma hora que você vai ter acumulado os 18 mil dessa conta que a gente fez, né? O que são os 18 mil? São 6 meses do custo de vida do Biro, para ele conseguir guardar. Chegou nos 18 mil, tá na hora de partir para o próximo passo, que daí é a hora de construir a sua carteira de investimentos. Tá legal? E aí, os 6 meses de custo é o cálculo para alguém que tem uma renda fixa. Agora, vamos supor que a pessoa tenha renda variável. Vou pegar aqui a Vera, ó. Ótimo, 6 meses da reserva de emergência. Isso mesmo, 6 meses do seu custo de vida, tá? Calcula aí, ó. Bota num papel tudo que você gasta para viver. Coloca num papel, numa folha em branco. Ah, eu gasto 200 de gasolina, R$1.000 com o aluguel da casa, R$300 com o mercado, R$500 com educação, enfim. Coloca todos os custos que você tem dentro do mês e soma. Deu R$3.000. Aí você faz esses 3 mil vezes 6. Esse é o valor que você tem que buscar para reservar na sua emergência. 6 meses o seu custo, porque você é uma pessoa que tem renda fixa. Agora vamos supor que você não tenha renda fixa, que você é um autônomo. Vou pegar minha sogra aqui, ó. Verinha, Veroca, você vai ser usada como exemplo. A Vera é autônoma, é uma empresária e ela não sabe quanto que ela vai receber todos os meses. Vai depender do quanto ela vender. O que a Vera precisa ter na reserva de emergência dela? Ela precisa fazer o mesmo exercício lá do Biro. Pegar os custos de vida dela, quanto que ela gasta de mercado, de gasolina, de moradia, de luz, internet, enfim, anotar num papel. Ver quanto é que deu no final. Ah, deu 2 mil por mês.
Aí a Vera, como ela é autônoma, ela tem o risco de em determinados meses não vender tão bem quanto ela vendeu nesse mês. O que a Vera tem que fazer? Pegar esse custo dela e multiplicar por 12. Ou seja, se ela tem um custo de 12 mil, perdão, se ela tem um custo de 2 mil por mês, vezes 12, ela precisa acumular 24 mil reais na reserva de emergência dela. Aí muitas pessoas falam assim, ah, Gabi, mas é muito tempo, 12 meses. Ei, amigo, no ano passado, logo agora em março, que vai fazer um ano, aconteceu um fenômeno que estava sendo, não estava sendo calculado por nenhuma pessoa, inclusive empresários renomadíssimos, afortunados. O que aconteceu com a criatura que não tinha a reserva de emergência e ela não tinha renda fixa, ela tinha renda variável? Ela se estrepou. Porque ela não tinha recurso para conseguir se manter e a economia ficou muito instável. O que aconteceu com a maioria dessas empresas ou dessas pessoas que são autônomas? Ou elas tiveram que procurar um emprego fixo para conseguir manter os custos, ou elas tiveram que pedir dinheiro emprestado para um familiar, ou pegar um empréstimo no banco para manter as contas do dia a dia. E aí você acha que vai ser saudável para uma pessoa desse tipo viver sem uma estabilidade emocional porque ela não tem dinheiro guardado? Então vai por mim. Não fui eu que fiz a conta, que inventei os 12 meses para quem é autônomo. É uma conta de percentual estatístico, ou seja, é olhado o quanto que uma pessoa geralmente gasta e aí é associado. Olha, 12 meses é um período sadio. Pensa, você tem 12 meses, você tem um ano aí, ó, do seu dinheiro lá guardado, que se você ficar um ano sem trabalhar, tá tudo bem, você vai continuar ganhando o dinheiro que você tem lá, você guardou. Faz a reserva de segurança, seja o mais dedicado possível em acumular esse dinheiro. E o quanto antes você conseguir acumular essa reserva, mais rápido você pode ir com a gente para construir as carteiras de investimentos. Mais rápido você pode descobrir essas outras possibilidades de investimentos. Sem reserva de emergência, meu amigo, não dá. Eu, pelo menos, não acompanho, tá? Eu te ensino a fazer, mas eu não me responsabilizo se você não tiver a reserva de emergência. Porque você vai correr risco e você não vai ter inteligência emocional e controle emocional para ver o seu dinheiro oscilando. Porque esse é um ponto importante que a gente vem agora tocar. Quem abre uma carteira de investimentos, quem começa a criar sua carteira de investimentos, ela tem que entender que ela vai investir por um longo prazo e o dinheiro dela pode oscilar. Se você não tem uma reserva de emergência para usar em casos importantes, você vai se desesperar. E aí toda aquela estratégia que a gente foi te ensinando, ó, água abaixo. Vou falar em água, deixa eu tomar um pouco. Então, meus caros, a reserva de emergência, ela sempre vai aparecer. Independente do contexto, é muito importante que você faça, tá? E lembrar que a reserva de emergência não faz parte da sua carteira de investimentos. Quando você faz reserva de emergência, você está guardando dinheiro, você não está investindo, você está só guardando. E aí não importa a rentabilidade, você quer guardar para o seu dinheiro ficar lá seguro, protegidinho, só para não ter que botar embaixo do colchão. Você vai ter uma conta só para isso, só para fazer a sua reserva de emergência. E aí você pode fazer até hoje na instituição que você já está hoje. Não precisa abrir uma conta em outro banco para fazer a reserva. Usa o lugar que você já conhece hoje, a cooperativa que você já tem, o banco que você já tem, e vai começar a reservar todo mês um pouquinho que te sobra, tá? Ai, Gabi, aí viesse num ponto muito importante. Tenho pouco dinheiro. O que eu faço? Eu quero fazer a minha reserva de emergência e eu quero depois construir a minha carteira de investimentos, mas eu tenho pouco dinheiro. O que eu faço? Comece. Essa é a recomendação que eu vou te fazer. Comece. Quem sabe administrar com um pouco, sabe administrar o muito. E é até melhor que você comece com pouco dinheiro, porque aí você vai aprendendo. Você não fica medroso para aprender. Porque quando a gente tem medo, a gente age muitas vezes por impulso e acaba fazendo besteira, né? Então comece com pouco. Quanto que é o pouco? Tenho 100 reais. Tá me sobrando todo mês 100 reais. Eu consigo já começar a investir? Consegue. Com 100 reais você já consegue investir. Fez a sua reserva de emergência? Ponto 1. Não fiz. Então você começa a investir todo mês 100 reais para construir a sua reserva de emergência. Ah, já cheguei na minha reserva de emergência, já calculei certinho, já tenho o dinheiro que você disse para eu guardar, Gabi. E agora? Agora você vai abrir a conta na corretora de valores e vai começar, vai jogar esses 100 reais para lá e vai começar a investir. Importante,
Quando você começa a investir, você tem a possibilidade... Desculpa. Você tem a possibilidade de investir através de uma pessoa que tenha mais experiência, um gestor de um fundo, onde você vai colocar o seu dinheiro lá dentro de um fundo de investimentos, que é uma pessoa profissional que administra. Só que você não vai fazer isso para sempre. Você até pode começar a investir dentro de um fundo que um gestor profissional administre. Mas você, enquanto aquele seu dinheiro tá lá e você tá testando como é que funciona esse mercado, você em contramão a isso, você em paralelo a isso, está estudando. Porque enquanto você está estudando, você está se aperfeiçoando e logo você vai ser capaz a fazer as suas próprias escolhas de investimento, sem ter que ficar contando aí com terceiros, com um gestor de fundos. Porque se lembre, qualquer profissional que invista o seu dinheiro, ele está ganhando alguma coisa por isso. É justo que ele ganhe? Claro, com certeza é justo, ele estudou para aquilo, mas se você se aperfeiçoando, logo você consegue também fazer essas escolhas bem inteligentes, para que o seu dinheiro possa continuar se multiplicando, tá bom? Aí a gente chega a um ponto aqui, beleza, tô no segundo passo, que já tô criando a minha carteira de investimento. Quantos ativos eu preciso ter na minha carteira de investimento? Essa é uma pergunta clássica, tá? As pessoas falam assim, tá, beleza. Comecei aqui no mercado da renda variável, quantos ativos eu tenho que comprar? Quantas ações eu tenho que comprar? Aí vai o cidadão, R$100 ele tem e começa a investir. Aí com R$100 ele compra uma empresa, a ação de uma empresa. Por exemplo, ele coloca o dinheiro dele tudo na Petrobras. Eu tenho R$100. Na verdade eu vou trabalhar com R$1.000 porque R$100 é pouquinho para eu te dar esse exemplo. Com R$100 você já consegue começar, tá? Mas eu vou te dar um exemplo com um valor maior para você entender. Tem R$1.000. Tô com R$1.000 aqui, comecei a entender sobre a reserva de emergência, já fiz e tô criando a minha carteira de investimento. Vou pegar esse R$1.000 e vou comprar tudo em Petrobras. Tô assim, ó, me achando o investidor máximo. Gente, você tá cometendo um equívoco que a maioria dos investidores iniciantes faz, que é o risco de manter todos os ovos numa única cesta. Você precisa entender um conceito do mercado da renda variável, que é a diversificação. O que é a diversificação da carteira? É você escolher ações da empresa A, ações da empresa B, ações da empresa C, ações da empresa D, E, F, G e assim por diante. Vou pegar menos porque a minha mão é pequena. Não consigo ter todos os ativos aqui na minha mão. Se você escolhe colocar todo o seu dinheiro num único ativo, numa única empresa, por exemplo, comprar uma única ação, se essa empresa deu ruim, quebrou, o que vai acontecer com o seu dinheiro? Ele vai sumir, vai desaparecer assim como a empresa. Agora, se você colocar o seu dinheiro e escolher vários ativos diferentes, com base numa análise e numa estratégia, o que vai acontecer se essa mesma empresa aqui do começo ela quebrar? Vamos supor que essa empresa aqui quebrou e você tinha uma parte do seu dinheiro nela. Você vai perder? Você vai. Mas você não vai perder tanto como se fosse uma única fonte de investimento, como se você tivesse todo o seu dinheiro ali. Porque você está diversificado, ou seja, é importante quando você for começar a investir em renda variável que você coloque o seu dinheiro distribuído em ações diferentes ou em fundos diferentes, porque aí você começa a diversificar o seu risco. Isso a gente chama de risco diversificável. Não me diga, que menina inteligente, é exatamente isso. Depois que você entende, você vai ver que algumas dúvidas que você tinha hoje, alguns medos são toscos, tá? Porque é bem simples mesmo. Então, o risco diversificável é isso, de você poder escolher ações diferentes, de empresas diferentes. E aí a pessoa fala assim, beleza, entendi sobre a diversificação dos ativos. Vou comprar então assim, ações do Bradesco, ações do Itaú e ações do Banco do Brasil. Não, criatura, isso não é diversificar. Por quê? Você está comprando o risco de investir apenas em instituições financeiras. Não vale. Para você diversificar a sua carteira, você tem que comprar de segmentos diferentes, ou seja, segmentos que são distintos entre si e que de preferência
oscilem diferentes um do outro. Quando um sobe, o outro cai. Isso é a maior diversificação que um investidor precisa buscar na sua carteira. Ai, Gabi, me dá um exemplo disso aí que você falou, que agora me deu um rolo aqui na cabeça. Vamos supor que você comprou ações de uma empresa de petróleo. E aí você comprou também ações de uma empresa aérea. O que acontece quando as ações do petróleo sobem? As empresas aéreas caem. Por quê? Elas são inversamente proporcionais. A empresa aérea não precisa de combustível para o avião rodar? Precisa. E aí, se o combustível sobe, o que acontece com a companhia aérea? Ela começa a ter mais custo para poder abastecer o avião, ou seja, fica mais caro para aquela companhia aérea se manter. Por isso que as ações dela caem. Agora, as companhias da petrolífera que você comprou vai subir, porque o custo do combustível está mais alto e ela está ganhando mais, aumentando. Então, você está diversificando a sua carteira, comprando segmentos diferentes. Uma que você comprou segmento de petróleo, outra que você comprou segmento de aéreos. Aí você vai buscando vários ativos diferentes, quanto mais você conseguir diversificar, melhor. Aí você vai comprar uma ação de um banco, você vai comprar uma ação de uma empresa elétrica, você vai comprar uma ação de uma varejista, e é assim que você diversifica. Pegando aquele R$1.000, você não vai botar tudo em uma única ação. Você vai comprar um pouquinho de ações da empresa A, um pouquinho da empresa B, um pouquinho da C, um pouquinho da D e um pouquinho da E. O seu dinheiro vai ficar diversificado. Esse é o conceito da diversificação que tantas pessoas choram na frente dos livros e não conseguem entender, tá? É simplesmente isso. Diversificar o seu dinheiro. Pegar várias empresas e colocar. Aí as pessoas perguntam, tá, e quantas empresas então eu preciso conter dentro da minha carteira de investimento? Quantas eu preciso comprar? Você tem que comprar a quantidade de empresas que você consiga administrar e analisar. Porque você acha que é simplesmente chegar lá na Bolsa de Valores, na corretora e comprar? Ah, compra ações da Petrobras, só compra. Compra da Vale da Rio Doce, só compra. Não, você precisa analisar balancete, resultado, custos, patrimônio líquido, qual que é o dividend yield, que é o retorno por ação, qual que é o PL, que é o tempo que demora para o seu investimento retornar. Você tem uma série de indicadores que você precisa analisar. Aí não adianta você dizer assim, ah, então eu vou comprar 70 empresas diferentes. Vou ter uma ação de cada empresa. Você vai se lascar também, meu amigo, porque você não vai conseguir avaliar o desempenho de todas essas 70 empresas, tá? Então, o ideal, lembrando, não é uma recomendação. O que eu estou fazendo hoje aqui é um conteúdo educacional para que você comece a dar seus primeiros passos, comece a engatinhar. Então, um recomendado é que você tenha misturado na sua carteira de investimentos, de renda variável, no máximo 20 ativos. Ou seja, você pode distribuir aí no que faz mais sentido para você, tá? Mas, por exemplo, você vai comprar ações de 10 empresas diferentes e 10 fundos imobiliários ou fundos de investimentos diferentes. No máximo 20, no máximo. O ideal é que no começo você tenha 5 empresas para se preocupar, ou 5 fundos, porque é o que você vai dar conta de analisar. Imagina só você analisar 5, se você tiver 5 ativos, ou seja, 5 empresas diferentes, imagina que você vai ter que analisar balanço, resultado, DRE, demonstrativos, notícias que vão saindo nas mídias para entender se aquela empresa ainda continua dentro do propósito. Enfim, tem tantos indicadores que você tem que analisar. De 5 ativos, já vai te dar uma trabalheira aí para a semana inteira. Então, se foca nisso, em colocar o dinheiro em mais do que uma alternativa, mais do que uma empresa, mais do que um fundo, diferentes, de setores diferentes, que vão te garantir aí uma diversificação. A gente chama isso de risco diversificável. Ah, por que, Gabi? Tem algum outro tipo de risco? Tem o risco sistêmico. O risco sistêmico é o risco que nem você, nem eu, nem ninguém conseguem controlar. Quer ver um exemplo de risco sistêmico? A pandemia. A pandemia é um exemplo clássico de risco sistêmico. Ou seja,
As pessoas que investiam na Bolsa de Valores antes da pandemia, elas avaliaram as empresas, colocaram o dinheiro nas ações que elas acreditavam ser melhores e elas estavam ganhando recursos, estavam acumulando patrimônio, diversificando seus investimentos. Aí veio a pandemia. O que aconteceu? Todo mundo perdeu, independente do segmento. Todo mundo caiu. Perder não, porque só perde quem vende, né? Quem vende as ações ou aliena os fundos. Mas todo mundo caiu. E aí as pessoas perguntam, tá, então caiu porque escolheu errado? Não, é porque existe um risco que a gente não consegue controlar, que é o risco do sistema da pau. É o risco de vir uma terceira guerra mundial, é o risco de vir uma pandemia, é o risco de uma decisão aí governamental de países que dominam o nosso mundo serem completamente radicalistas e bloquearem fronteiras, bloquearem acessos. É o risco da internet não funcionar nunca mais. Enfim, é risco que nem você nem eu conseguimos controlar. Agora, o risco que está nas nossas mãos, que é o risco de escolher ativos sadios para compor a nossa carteira, isso sim, está completamente aqui, ó, na palma das suas mãos e no seu comprometimento em buscar conhecimento, tá? Lembrando que é tudo um começo, tá, gente? Não é assim, do dia pra noite você vai ter 10 ativos na sua carteira e vai ser lindo, maravilhoso, você vai saber dominar isso. Não, vai com calma que você vai dar conta, tá? Mas eu sugiro aí, ó, tá com R$200 sobrando? Já abre a tua continha na corretora, se já fez a tua reserva de emergência, claro. Abre a tua continha na corretora, começa com R$200, compra um pouquinho de ação de uma empresa, compra um pouquinho de outra, compra um pouquinho de outra, tem umas 2, 3, e aí mês que vem, compra outras 2, 3 empresas diferentes e vai analisando como isso vai comportando. Você vai começar a entender mais sobre o mercado acionário e a renda variável fazendo. Você pode aprender todos os conceitos, mas quando você começa a ir na prática, você vai se sentir muito mais seguro a investir. Por isso que, ó, tá com muito dinheiro sobrando, não joga tudo lá na renda variável, começa a aprender primeiro, que aí sim você não tem riscos de se lascar nessa história toda, tá legal? Então você já entendeu que dá pra começar com pouco, que precisa acompanhar essas ações e pra gente recapitular tudo que a gente viu hoje na live, então. O nosso tema principal aqui hoje foi carteira de investimentos, pra gente começar a ter um entendimento do que ela é. Vimos 5 pontos. Primeiro ponto, o que é uma carteira de investimentos? A gente entendeu que uma carteira é todos os ativos que você vai colocar o seu dinheiro. A gente entendeu que uma carteira ela precisa ser individual, ou seja, ela precisa ter a sua identidade. Não copie carteiras de outras pessoas, você vai se lascar se você copiar, porque o que faz sentido para uma pessoa pode não fazer para você. Terceiro ponto, você precisa abrir uma conta numa corretora para começar a criar a sua carteira de investimento. E aí tem várias no mercado que você pode escolher. Quarto ponto, reserva de emergência não faz parte da sua carteira de investimentos. Ela precisa ficar, inclusive, numa conta separada. Carteira de investimentos fica numa conta, reserva de emergência fica na outra. E quinto ponto, não menos importante, que a gente viu, é quantos ativos ter. Aí, no máximo, 20 ativos por uma carteira de investimentos já é super sadio para você ter um patrimônio aí que vai fazer você alavancar. Show, pessoal! Hoje eu fiquei bem feliz. Eu vi que tiveram pessoas diferentes entrando aqui também. Esse conteúdo vai ficar salvo. Revejam a respeito disso. E lembrando, quando eu abrir a caixinha de pergunta aqui no Instagram, coloquem as dúvidas que vocês têm sobre investimentos, renda variável, renda fixa, como montar uma carteira de investimentos, que eu vou tirando essas dúvidas para vocês ao longo das semanas. E toda segunda-feira eu estou aqui com vocês, fazendo essa live com os principais conteúdos que as pessoas vêm me perguntando. Eu vou acumular, empacotar tudo isso e a gente vai conversar aqui na live. Tá legal? E aí, então, pra gente fechar, eu quero que você tenha uma semana abençoada, que você continue aí colhendo frutos do trabalho que você tá fazendo e continue plantando. Gente, eu vou falar uma coisa que me fez ganhar uma vaga disputadíssima dentro de um grupo essa semana. Com uma mão, você colha os frutos do seu trabalho e do seu esforço. Com a outra mão, você continue, a semear, a plantar as sementes, para que nunca te faltem frutos a colher. Show? Um grande beijo pra você, tenha uma excelente semana, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se ficou com dúvida, depois deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudando. Beijo, Gabi!